Foi com muita tristeza que a Jovem Pan comunicou no final de agosto a morte de 2 pilotos durante a etapa de Cascavel da Moto 1000 GP. Bom, antes de chamarmos aqui o nosso especialista de duas rodas, Tite Simões, para comentar esse acidente de Cascavel, fica aqui um registro meu alicerçado em quase 40 anos de cobertura de motorsports. A fatalidade e o esporte a motor não combinam. Muita gente, inclusive, pensa que a tragédia ela anda lado a lado com o risco e que também isso é um risco calculado de uma corrida, mas não é não. Os que pensam dessa maneira estão totalmente equivocados. Tite Simões. Oi Alex, oi amigos do Máquinas da Pan. A gente teve a notícia de um trágico acidente no Autódromo de Cascavel durante a realização da categoria Moto 1000 GP, no qual 2 pilotos envolvidos foram a óbito, né? Infelizmente a notícia é péssima. Mas o que eu preciso adiantar para vocês é que, em primeiro lugar, não teve nada a ver com o autódromo, com a pista, e nem com o grau de experiência dos pilotos. Aquilo foi realmente um acidente extremamente raro, aonde um piloto cai na reta e fica no asfalto e o outro que vem embolado na primeira volta, né, coberto, com a visão coberta por outras motos, não conseguiu desviar do piloto. Então foi um atropelamento, é uma fatalidade, é uma coisa rara, mas que quando acontece geralmente termina muito grave, né? Então foi realmente uma fatalidade. Lamentamos muito o que aconteceu e a família da Moto Velocidade hoje está em luto profundo. Tite, como está a evolução da segurança, principalmente para a integridade física do piloto? Que atributos aí de tecnologia são utilizados até mesmo no macacão para minimizar os acidentes? Ótima pergunta, porque realmente os equipamentos eles evoluíram muito ao longo desses anos, né? Começando pelo capacete, que o capacete hoje ele é feito de multicomposto, são várias fibras compostas, né, que ele absorve muito o impacto. Ele tem uma capacidade muito grande de reduzir o choque, né? E nesse nível de competição, nesse nível de categoria, a gente sabe que os pilotos eles investem muito, né, em capacete, em equipamento, em macacão, em bota, luva, todos os tipos de proteções, né? O macacão também evoluiu bastante. Hoje o macacão ele dispõe do equipamento que é um tipo de um airbag que tem nos automóveis, né, que é uma bolsa inflável que funciona como acelerômetro, que ele identifica uma aceleração ou uma desaceleração fora do padrão, fora do comum, e aí ele infla esse macacão para reduzir a gravidade no caso de um impacto contra o solo, né? Luva, bota, o protetor de coluna. O protetor de coluna é uma peça feita de fibra, de plástico, né? Que ele tem a capacidade de virar nesse sentido, mas impede de virar no sentido contrário. Ele funciona mais ou menos como um exoesqueleto de um camarão, por exemplo, né? Então ele permite fazer isso, mas impede de fazer essa posição. E também existe o protetor de peito, né, para proteger o plexo braquial, o plexo solar, que é também hoje responsável por alguns acidentes graves, por algumas consequências graves de acidente, né? Além disso, Alex, existe uma postura que o piloto pode assumir no caso de uma queda, né? No caso dessa queda envolvendo o Érico e o Luiz André, a gente sempre aconselha, né, quando faz briefing com os pilotos, quando conversa com os pilotos, né, principalmente os pilotos que estão começando, os pilotos que estão nos primeiros passos, né, não era o caso deles, né, mas quando o piloto cair no asfalto, para ele permanecer deitado, para ele não tentar sair daquela posição, ficar deitado, se conseguir, né, ficar deitado no sentido contrário das motos, então com a cabeça, protegendo a cabeça e deixando os pés no sentido de direção das motos, né. E por que deitado, né? Porque se um outro piloto vier e atropelar ele, passar por cima dele, ele vai ter uma área pequena, então o piloto ele vai passar por cima, ele vai voar por cima dele, e esse piloto que atropelou, ele pode até vir a ter uma queda, né? Ele pode cair. Nesse caso, as consequências são menores. Por quê? Porque nós estamos falando de uma queda, nós não estamos falando de um impacto. O que aconteceu com o Luiz André e com o Érico é que o Luiz André, ao tentar levantar e sair daquela posição, o Érico atingiu ele em cheio, ou seja, ele se tornou um alvo imóvel atingido por uma moto em alta velocidade. As consequências resultantes desse impacto, a energia resultante desse impacto, é muito maior do que a situação de uma queda no asfalto.
Porque, só para você entender, Alex, quando um piloto cai, eu já caía a mais de 200 por hora, né? Quando um piloto cai, o corpo dele desliza no asfalto e ele vai perdendo velocidade de forma gradual. Então, as consequências normalmente são arranhões, né? São escoriações, eventualmente uma fratura de tornozelo, de punho, clavícula, né? Tem fratura também. Mas quando o piloto se choca contra alguma coisa, as consequências desse acidente são muito graves, porque nós estamos falando de uma batida, né? De um choque. E aí não envolve só fratura, envolve também os órgãos internos, né? Os órgãos que estão que não têm a capacidade de aguentar esse tipo de explosão, esse tipo de choque. A gente lembra o caso, né, do Marco Simoncelli, né, que teve um acidente na MotoGP, que ele caiu, ficou no asfalto e foi atingido por uma outra moto exatamente na cabeça, né? Então, por melhor que seja o capacete, por melhor que sejam os equipamentos de segurança, esse caso de choque, né, esse caso de batida, ele dificilmente o equipamento é capaz de mitigar as consequências disso. Então a gente consegue amenizar algumas coisas, mas é muito difícil que o equipamento proteja 100%, porque nós estamos falando de uma colisão, nós não estamos falando de uma queda, né? Então foi isso que aconteceu, Alex. Infelizmente foi realmente uma fatalidade, como eu já tinha comentado, né? A gente não tem que colocar isso na conta nem da organização, nem na conta da inabilidade dos pilotos, que não foi o caso, né? Foi um acidente de corrida, e que aquele acidente de corrida onde todas as conjunções foram no sentido de se tornar o mais grave possível, né? Então é isso, Alex, infelizmente.